Casos de persistência no consultório, graças a Deus, acaba iluminando todo esse ambiente, acaba tornando as coisas muito mais especiais. Em especial, eu vou falar de um paciente que foi, pelo menos, determinante para dar todo um ar de satisfação na minha profissão, confabular muito bem todo esse significado da palavra persistência. Era um paciente já de muito tempo, um paciente X, que tem aí na casa dos 30 anos, 31 anos também, alguma coisa em torno disso. Um paciente que eu já trabalho praticamente há 6, 8 anos e que sempre tivemos resultados incríveis e que sempre acabamos tendo tanto sucesso que isso se tornou totalmente comum. Mas em meio a uma transição política, de cargo, de trabalho e empresarial, a empresa a qual ele trabalhava precisou fechar. E ele foi responsável por um número de demissões gigantescas. Demissões essas que geraram não só mal às pessoas que ele demitiram, mas também a ele próprio. E no meio dessa circunstância, foi instalado naquela pessoa que tinha modificado todo um físico, tinha saído de um percentual de 20%, 22% para um percentual de 12%, 10%, alguma coisa do tipo, uma crise de pânico, uma crise de medo, uma crise ao qual gerou uma incapacidade de simplesmente acordar e ir trabalhar. Depois de tantos traumas somados, de tantas demissões, acabou gerando nele um sintoma muito difícil de persistir naquilo que ele gostava de fazer e naquilo que te fazia bem. E normalmente, ao ir a um profissional médico, a um psiquiatra, a introdução da medicação foi algo totalmente natural. Só que em meio a todos esses remédios, todos esses ansiolíticos e todas essas medicações que davam a ele uma regulação hormonal a ponto dele se reestabelecer como uma pessoa, um dos fatores que foi muito afetado foi o seu peso. Porque, óbvio, isso interfere e muito na sua capacidade de controle de peso. Isso não é um fator único para que você ganhe nem perca peso, mas é um fator de uma importância tremenda. E nós passamos aqui praticamente um ano, todas as consultas mensais tendo cada vez mais fracasso. Mas ele nunca, em hipótese alguma, duvidou. Nem quando o percentual foi maior até do que a própria primeira consulta. E ele sempre persistiu. E era interessante porque ele adquiria uma persistência que para mim já começava a soar como uma certa dúvida. Como está persistindo tanto em uma coisa que não está dando certo? Será que ele realmente está fazendo? Só que dentro daquele paciente já havia uma história. E eu já tinha contextualizado que ele realmente era uma pessoa que fazia. Mas, posso ser sincero, cheguei a perguntar até mesmo a sua esposa se realmente alguma coisa ali não estava fora do que ele estava me falando. E realmente a resposta era aquilo que eu já esperava e que eu já saberia que eu ia escutar. Que ele estava assim fazendo. Mas que a medicação, infelizmente, estava influenciando tanto e a capacidade do treino ainda não era o suficiente para torná-lo consequência daquilo que ele queria. E graças a Deus, depois de todos os processos atingidos com a medicação, com os tratamentos com a psicóloga, aquela crise foi se afastando. E aquela medicação foi aos poucos tendo o seu papel de importância em menor escala, ao ponto de ser eliminada. E aí veio aquela grande perspectiva, aquela grande expectativa de agora a coisa vai melhorar. E a coisa continuou piorando. Porque, em tese, a medicação não sai do corpo porque você parou de consumir o remédio. O fármaco tem o seu período de meia-vida. E dentro desse período de meia-vida, o tempo de ação que ela está fazendo sobre o seu organismo. E em meio à primeira consulta, nós tivemos até um pequeno êxito. Mas na segunda e terceira, a coisa voltou a não acontecer de novo. E a persistência dele continuou sendo a mesma. E hoje, depois de 7, 8 consultas, praticamente um ano após todo esse trauma, a gente acabou nos encontrando em uma situação onde o resultado é o mesmo, eu posso dizer até melhor do que os melhores resultados que nós já tivemos. Ou seja, nesse caso, não há exemplo melhor para você visualizar como o fator fé, somado a toda a sua capacidade de perseverar, de continuar, é o fator crucial para a sua mudança. Por isso,
não deixem de persistir sobre aquela fé que você tem.